Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2. Pela manhã nós estamos na série de mensagens em Atos, e a gente viu sobre Atos 6, de 1 a 6, e como que a igreja foi atacada, como que os apóstolos precisaram ter maturidade espiritual para resolver as suas situações, para resolver os seus problemas. E eu entendo que esse é um tema muito importante para a igreja, muito importante para as nossas vidas, porque sem maturidade a gente realmente vai ser muito suscetível a tantas coisas desse mundo gospel, né? A esse mundo church, gospel prime, não tem isso não, né? Essas coisas assim, né? Então a gente precisa ter maturidade espiritual, discernimento, capacidade de nós, por nós mesmos, compreendermos as coisas e olharmos e dizermos: olha, isso aí não é de Deus não, isso aí não é de Deus não, olha, isso aí tá cheirando mal, isso aí tá queimando, eu estou sentindo, porque eu tenho os meus sentidos aguçados. E eu quero que você fique em pé, e nós vamos fazer essa leitura, também está projetada. Vamos ler juntos, uníssono, um coral, né? Vamos lá? Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Oremos. Pai Santo, esse é o nosso desejo. Que nessa noite o Teu Santo Espírito nos ensine para que cresçamos, não apenas hoje, mas amanhã e depois de amanhã e o dia seguinte. Para que, ó Deus, aproveitemos cada dia de nossas vidas para estarmos mais próximos do Senhor, para estarmos, na verdade, mais parecido com Teu Filho amado Jesus. Ele é o nosso alvo. Para que cada dia que passa nós deixemos as coisas para trás que não são, ó Deus, favoráveis a nós, que são contrárias a Ti, para que amadurecemos em todas as áreas das nossas vidas, para que crianças amadureçam, adolescentes, jovens, para que os cônjuges amadureçam um com o outro, para que haja, ó Deus, mais amor, mais perdão, mais paciência, longanimidade, para que estejamos aptos a viver nessa sociedade como sal da terra e luz desse mundo, que sejamos maduros espiritualmente para lidarmos com as questões do dia a dia no trabalho, em casa, na rua, em todos os lugares, porque essa é a Tua vontade. Então ajuda, Pai, porque se depender de nós, nós não faremos, mas nós sabemos que o Senhor mora em nós, está conosco todos os dias. Então é na força do Senhor que nós queremos, ó Deus, nos alicerçar. Então ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, interessante que quando a gente fala de maturidade espiritual, a gente às vezes pensa que ela é algo como esta fotografia aí, esta imagem. Nesta imagem, o que é que nós vemos? Nós vemos uma evolução natural do ser humano. Então, criança, bebezinho, depois ele é uma criança, depois ele é um adolescente, um adulto, depois um idoso, se bem que Esté aí me botou num apuro, hein? 40, 50 anos, eu estou nessa faixa aí, Esté. Então, misericórdia, mas não entendiste, né? Mas essa evolução, meus irmãos, é uma evolução que, Júnior, se a gente não fizer nada, e se Deus nos abençoar com vida, a gente vai
passar por cada etapa. Se tudo der certo, com a graça do Senhor, a gente vai passando ano a ano e vai chegando nas etapas da vida. É adolescente, passa a ser jovem, passa a ser adulto, passa a ser da maturidade, etc. Né? Mas espiritualmente falando, meus irmãos, não é assim. Nós lemos aqui no texto que Pedro, ele vai escrever para que o povo cresça para a salvação. Não é que a gente vai se salvando diariamente, como se a salvação fosse pelas obras. Não. Salvação não é pelas obras, nunca foi pelas obras, nunca será pelas obras. A salvação é tão somente pela graça de Deus, mediante a fé. Somos salvos porque fomos aceitos por Deus. Somos salvos não porque nós somos justos, mas porque fomos justificados por aquele que é justo. Mas a nossa vida precisa ser diariamente uma espécie de salvação. Uma salvação que nos dá um crescimento aí espiritual. E o apóstolo Pedro, quando ele vai escrever a sua primeira carta, ele vai escrever para um povo disperso. Olha, meus irmãos, essas palavras para nós hoje, ela vem cheia de mel, açucarada, com Nescau, Toddy, ela vem com muito mais leveza. Mas os ouvintes desta primeira carta de Pedro, logo no capítulo 1, ele vai dizer que é a carta dirigida aos irmãos dispersos no ponto Capadócia, Ásia Menor, essa região mais aí da Galácia, da região da atual Turquia. Os irmãos estavam dispersos, eram perseguidos, errantes, de um lado para o outro, não tinha uma igreja estruturada, não tinha escola bíblica dominical, não tinham pequenos grupos, não tinha um ministério de casais, não tinha um ministério de juventude. Era, meus irmãos, tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas ainda assim não era justificativa para eles não crescerem espiritualmente. Para piorar a situação, não tinham a Bíblia em suas residências, não tinham as Escrituras para ler, para meditar, e ainda assim não era justificativa para eles não crescerem espiritualmente. Então, se não era justificativa para os irmãos dispersos no ponto Capadócia, Galácia, da Ásia Menor, se não era justificativa para eles, imagine para eu e para você, que temos Bíblia da mulher que ora, da mulher que chora, do homem que corre, do homem que não sei das quantas. É Bíblia para todo mundo. É Bíblia digital, é Bíblia impressa, é Bíblia 3D, é Bíblia infantil, Bíblia ninja. Ninja não, como é aqueles negócios? Como o nome? Mangá. Bíblia mangá. Não é manga não, é aqueles negocinhos japonês, em libras. Né? Então assim, para nós, meus irmãos, o imperativo, ele torna-se muito mais pesado. Preste bem atenção, você tem 1 ano de crente, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, isso não quer dizer necessariamente que você saiu de um bebê espiritual para um ancião espiritual. A palavra presbítero significa ancião, dando a ideia de que uma pessoa sábia, experimentada, que compreende as coisas de Deus, capaz de aconselhar, capaz de dirigiu a sua vida e pode aconselhar os outros. Não significa isso. O que a gente vê nas igrejas, meus irmãos, é que muitos de nós temos colocado o nosso crescimento espiritual de escanteio. A gente não nutre um estilo de vida que nos possibilite um crescimento espiritual. A gente preenche mal o nosso tempo, a gente administra mal o nosso tempo livre. A gente, meus irmãos, nós precisamos mudar. Eu estava ali, enquanto estava ali atrás, estava olhando para Tayla. Tayla é uma criança ainda,
neta da irmã Vilma, filha de Luciana, não, eu sempre confundo, de Rose. Ela é uma criança. Aí eu disse, Thalia, eu estou lhe vendo. Ela só com o dedinho no celular. Ela nem termina o vídeo. Eu estava olhando, ela nem espera terminar o vídeo, ela já passa para o outro. O cérebro começa a ficar turbinado. O cérebro começa a ficar com muita influência das coisas rápidas. Psicologicamente, isso tem sido comprovado que crianças com celular é muito, muito ruim. E aí quando você vai para uma Bíblia que é estática, que as letras não passam, você, meu Deus do céu, quanta letra, não tem nenhuma figura, não tem nem, não sei, meu Pai eterno. O cérebro não vai estar preparado. E a gente então, meus irmãos, não nutre um estilo de vida adequado para isso. Não se lê mais livros cristãos de qualidade. A gente só quer tudo pelo celular. E então Pedro vai dizer para a gente, olha queridos, levem a sua vida espiritual a sério. Leve a sua vida espiritual a sério. Eu já estou salvo, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso crescer para exalar o bom perfume de Cristo para as pessoas. Então Pedro vai dizer, olha, leve a sério a sua vida espiritual. Leve a sério o seu crescimento espiritual. E a primeira coisa que ele vai nos ensinar, nos dizer é, para isso, abandone o pecado. Meus irmãos, é interessante porque, olha o que vai dizer o versículo 1. Livrem-se, pois, há algumas versões que falam despojando-vos. Na sua está assim? Meus irmãos, a ideia de despojar ou se livrar é a ideia de você tirar a roupa, de você se despir. É interessante que em algumas culturas antigas, na cerimônia do batismo, algumas pessoas descartavam as roupas velhas, deixavam lá e pegavam a roupa nova que já estava na igreja esperando ela. Era simbólico para dizer, olha, estou me despojando, eu estou me despindo, eu estou me livrando da minha velha natureza. E então Pedro vai dizer, olha, despojando-se, ou se livrando de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ele deu uma juntada aí. Aí você diz, pastor, não tem mentira, então eu posso mentir. Não, não é isso. Ele está pegando um grupo aí de pecados, fazendo a síntese do sumário do resumo, né? E ele está dizendo, olha, queridão, é incompatível com a sua nova vida você manter algumas práticas da sua velha natureza. Então ele vai dizer, se livre de toda a maldade. Interessante, meus irmãos, que essa maldade, em algumas versões vai falar aí também, logo depois de maldade, engano de dolo, mas no caso de maldade, é uma palavra para todo tipo de malícia, todo tipo de desejo enganoso do coração. Ele fala, olha, pare de você manter no seu coração desejos malignos. Livre-se de todo dolo, que é o engano. E essa palavra, meus irmãos, dolo ou engano, tem a ver com armadilha. E há muita gente, meus irmãos, que o seu coração está cheio de dolo, isso é uma armadilha para a sua própria vida. E ele diz, olha, livre-se também de toda a hipocrisia. Hipocrisia, os irmãos já sabem, é aquela pessoa que pratica dissimulação. Pela manhã nós mencionamos em Atos que o segundo ataque contra a igreja de Jerusalém foi a dissimulação por meio de Ananias e Safira, que de cara lavada levaram o terreno, não precisava vender terreno para dar para ninguém, nem para a igreja, mas querendo imitar Barnabé, ele vendeu aquele terreno e ficou com uma parte e disse que tinha sido um valor maior. E isso acabou sendo uma armadilha muito grande ali para a igreja. O próprio Jesus vai dizer, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês são semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, toda imundícia. Preste atenção, meus queridos, é muito fácil a gente mostrar-se caricaturamente, vestir-se como pessoa santa, mas o difícil é ser santo. Lembra-se de manhã, como eu falei, cheio do Espírito, que um dos requisitos para escolher os diáconos ou os servos era que eles fossem cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito, meus irmãos, é a gente esvaziar de nós, para que o Espírito Santo encha em nós. Menos eu, mais Jesus. Então ele vai dizer, olha, para de ser hipócrita. E meus irmãos, a gente muitas vezes esquece disso. Olha, para fazer um fariseu é ligeirinho. Para fazermos ou sermos hipócritas é ligeirinho. Você bota uma roupa bonita, coloca um perfume, coloca gel no cabelo, o cara olha e diz, esse aí é um santo. Vestido desse jeito, cheiroso desse jeito, esse homem deve ser um santo dentro de casa, deve ser o melhor marido do mundo. Pergunte à mulher se ele é um bom marido, pergunte à esposa, pergunte ao esposo se ela é uma boa esposa, pergunte aos pais se o filho é um bom filho, pergunte aos filhos se os pais são bons pais. Então a gente, meus irmãos, mergulha em uma hipocrisia generalizada de faz de conta, e aí passam-se os dias, passam-se os meses, passam-se os anos, e a gente não cresce espiritualmente. Isso vai ter algumas repercussões, e ele diz, livre-se de toda a inveja. A inveja, meus irmãos, é aquele sentimento avarento de querer ocupar o lugar do outro. Inveja é quando você olha para alguém, e você não se alegra com a conquista dela. Sabe quando alguém fala, mulher, está namorando, né? Ela olha, parabéns. Parabéns, xoxo. Parabéns, você merece, mulher. Oh, meu Deus, e eu, meu pai? O Senhor não me ouve? O Senhor não me ouve, Jeová? Logo ela, aquela mulher, ela não merece. Ela não vai nem para a igreja direito. Percebe o que é a inveja? Já expliquei aqui outras vezes que se, por exemplo, se você estiver no meio de amigos, e você só tiver uma bicicleta, e todo mundo tiver bicicleta, você está feliz. Mas se de repente um dos seus amigos comprar uma moto, aí você, opa, aí o seu coração já vai estar trabalhando a parte da inveja. E Pedro vai dizer, olha, toda sorte de maledicência. Então, meus irmãos, aqui por fim, o apóstolo Pedro vai mencionar todo tipo de ideias, de calúnias, fofocas, intrigas, facções, e aqui a gente poderia colocar as obras da carne. Agora, meus irmãos, prestemos atenção. Nós não precisamos de terapia para deixar estas coisas. Não que terapia seja errado, pelo contrário, falando de terapia psicológica. Mas isso não é psicologia. Isso é espiritualidade. A ciência não vai lhe ensinar a abandonar o pecado, a não ser que seja uma coisa que interfira socialmente falando. Meus irmãos, é fácil falar para nos livrarmos de toda a maledicência, toda a maldade, todo engano. Agora, o difícil é a gente colocar isso em prática. É a gente buscar encher-se do Espírito todos os dias de nossas vidas. É a gente se anular. É a gente negar a si mesmo. Por isso que Pedro diz, olha, é necessário você se livrar. Aí agora vem a questão. Certa vez Cristo vai dizer o seguinte, olha, queridos, se o teu olho direito te faz pecar, livre-se dele. Se a tua mão, uma das suas mãos, te faz pecar, arranque ela. Mas como assim, Senhor? Ele não está falando literalmente, está falando o seguinte, olha, quando a gente perceber que alguma coisa está nos impedindo de crescer espiritualmente, eu preciso me livrar. Me despojar. Comentei aqui, acho que foi domingo passado. Há algumas amizades você tem que se livrar. Há algumas amizades
que você precisa se livrar dela ou delas, porque são amizades que levam você a praticar maldade, maledicências, hipocrisias, invejas, e dentre outras coisas, porque a palavra aí, meus irmãos, maldade inicial, ela vai envolver todo tipo de pecado, todo tipo de situação, de prática, pensamento ou ação que contraria a vontade de Deus. Então é preciso se livrar, e não vai ser fácil. É preciso você compreender que alguns vão ter que se livrar de ter um computador no quarto. Os adolescentes, jovens, às vezes o computador no quarto, você não pode, se livre disso. Eu estava recentemente num congresso da Aliança Bíblica Universitária, da ABU aqui em Maceió. O menino estava também, né? O Wellington. E outras 2 pessoas daqui de Aracaju. E aquele testemunho, Wellington, daquele irmão. O irmão, ele foi, durante muitos anos da vida dele, uma pessoa que teve uma sexualidade distorcida. E ele abraçou a prática homossexual na vida dele, durante muitos anos. E foi muito difícil para a vida dele. Muito complicado. E pela graça do Senhor, hoje ele é casado, tem 3 filhos, lindos os meninos dele, os filhos dele, mas ele falou que ainda hoje ele não tem celular. Ele precisou se livrar do celular. Ele não pode ter celular, porque ele venceu o pecado, mas ele não venceu a natureza pecaminosa. Quando Cristo nos liberta do pecado, Ele nos liberta do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado. Ele nos liberta da culpa do pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas Ele não nos liberta da presença do pecado. Só quando tivermos nossos corpos glorificados, como está em 1 Coríntios capítulo 15. Quando tivermos corpos glorificados, não teremos mais a presença do pecado, o poder do pecado e a culpa do pecado, para a glória de Deus. E nunca mais iremos sequer pensar em pecado. Mas enquanto estivermos aqui, desse lado da eternidade, precisamos nos livrar de algumas coisas. Por vezes, meus irmãos, precisamos nos livrar de coisas que gostamos. Na verdade, só faz sentido o livrar-se de que isso é uma coisa ruim, como Cristo vai dizer, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é que eu vou me livrar de uma coisa que eu gosto. Por vezes, são estilos de filmes que eu gosto, mas que não me edificam, que cutucam uma área da vida, que pode ser a área da sexualidade, pode ser a área do dinheiro. Meus irmãos, precisamos nos livrar de algumas coisas. De cada 10 pessoas no Brasil, 4 não conseguiram pagar as contas em julho, o último dado que foi passado na televisão, não sei se foi a CNC, esse é o dado. De cada 10 pessoas, 4 não conseguiram pagar as suas contas em julho. Nós temos aqui quantas pessoas? 100? 120? Não sei. Vamos botar 100 para arredondar? 40 não pagaram a conta. Todo mundo calado. Disse, eita, meu pai. Fala, Senhor. Eita, Jesus. Meu Pai eterno. Toca fogo, Senhor, nas contas. E porque a gente entra em uma ciranda de endividamento? Porque a gente não tem se livrado de um estilo de vida incompatível com o que a gente ganha. A gente olha e a gente compra pelo celular, compra pelo computador, pelo telefone não compra mais não, né? Pela televisão. Antigamente você tinha lá, né? Ligue agora, 0800, os 31 milhões primeiro que ligarem, ganharão desconto. Né? Aí hoje não tem mais. Então as pessoas estão, meus irmãos, vivendo um estilo de vida incompatível. É preciso se livrar, para que você tenha crescimento espiritual.
Meus irmãos, mais para frente eu vou ter que pegar um pouco pesado, mas pastor tem licença, né? Mas qual é a ideia? A ideia é que, se você está vivendo, meu irmão, em alguma área da sua vida, debaixo de escravidão do pecado, sob influências de que você não gosta, e você não consegue se livrar de alguma coisa, às vezes pode ser um vício no jogo, pode ser um vício, inclusive, meus irmãos, tem aumentado o número de cristãos viciados em jogos online. Voltou, antes era baralho, dominó, Daniel, naquela época, né? Só época era dominó. Daniel ganhou o campeonato, não foi Daniel, dominó, não é? Mas não foi apostado, não. Meus irmãos, antigamente era assim, dominó e baralho. Hoje é jogos online. É jogo da onça, jogo não sei de quê. Jogo do tigrinho. Meus irmãos, está uma epidemia. Aí o cristão, pastor, porque eu não consigo, me dá uma coisa aqui, me dá um calor, sobe pela espinha. Então joga o celular pela janela. Se é ele que lhe dá uma espinha, que lhe dá não sei o quê, ou então compre aqueles, meus irmãos, Nokia Flip. Só vai receber mensagens. Com um pacote de bom de mensagem, semana não vai ter tigrinho nenhum. Meus irmãos, isso está invadindo as igrejas de uma maneira absurda. Se você assiste futebol, isso não acontecia nunca antes. Alex, você deve lembrar, na nossa época, que quando você ia assistir a um jogo de futebol, quando uma marca divulgava a sua marca lá, só era ela. Se é Coca-Cola, é Coca-Cola. Se é Pepsi, é Pepsi. Nos jogos online, é tanto dinheiro rolando, que eles botam 2, 3 marcas concorrentes na mesma tela de propaganda. É dinheiro demais, meus irmãos, está rolando. E outra, eles dizem, olha, baixe o nosso aplicativo, eu lhe dou R$100. Aí pega o crente. R$100 assim, R$100 para você jogar. Aí o crente vai lá com o coração aberto, opa, ganhei R$100, glória a Deus. Usa o nome de Deus em vão, e ainda vai jogar. Né? Então, meus irmãos, não é fácil tirar as amarras. Mas esse é o início. Preste atenção, meus irmãos. Esse é o início. Não cresceremos espiritualmente se não desamarrarmos daquilo que nos prende. O que é que lhe prende? É jogo, é internet, é algum tipo de vício. Você tem jogado fora muito o seu tempo. Antigamente era as novelas, né? Hoje não tem novela mais não, né? Hoje ninguém... Mas tem as dorama. Não é errado não. Mas assim, tem que cada um observar até que ponto aquilo não está tendo uma amarra na sua vida. E aí você não vai crescer, meu irmão. Você vai ficar um crente estagnado espiritualmente, vem ano, vai ano, vem ano, vai ano. Você fica só no desejo, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou conquistar aquilo, um dia eu ainda vou conseguir fazer aquilo outro. E nunca acontece, nunca acontece. Até que você vê na internet, qualquer aventureiro de plantão, profeta de plantão, e você segue ele. Porque falta estabilidade espiritual na sua vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, antes de entrarmos, Tiago vai dizer, olha, portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual ela é piedosa para salvá-los. Mas em segundo lugar, meus irmãos, para gente adiantar, é necessário se alimentar da palavra de Deus. Você de novo falar sobre isso, eu não sei, meu irmão, cada texto que eu pego fala sobre isso da Bíblia. Vez por outra a gente volta para cá e estuda, vai em Êxodo, Apocalipse, quando vê, tudo recai, leia a Bíblia e faça a oração. Meu Pai do céu, tudo para a gente vem, é o texto básico. Olha que ele vai dizer, olha,
como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite puro espiritual, para que por meio dele cresçam para salvação. Meus irmãos, prestem atenção. Lilian gosta de leite materno? Gosta? Ou Lilian não. Lilian, né? Ela gosta de leite materno, né? Se não der, ela vira uma fera. Não é assim? Ela vira uma fera. Assim deve ser a gente, queridos. Pedro está querendo chamar a atenção para uma coisa que todo mundo conhecia. Dizendo, olha, assim como um recém-nascido faminto, eu preciso desejar ardentemente. Meus irmãos, é uma pessoa faminta. E aqui o verbo desejar, meus irmãos, ele está no imperativo, que dá a ideia de uma fome insaciável. Todo cristão precisa e deve ansiar pelo alimento espiritual que produz crescimento, que é a palavra de Deus. Assim como a criança sente falta do alimento materno, a pergunta é, você sente falta da palavra de Deus? Você sente falta de ter momento com Deus? E não é qualquer coisa, ele diz, olha, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Puro. A gente sabe que leite puro aqui em Aracaju é meio difícil, né? Esse leite de caixa aí é muita coisa, menos leite, né? Esse leite, porque eu nunca vi leite. Se você pegar um leite da fazenda e deixar ele no armário, ele não vai aguentar muito tempo. Mas esse leite do mercadinho, a gente deixa lá ele, né, Eduardo? O bicho não fica ruim não. Então é uma vaca turbinada ou tem alguma coisa ali dentro, né? Ele está dizendo, olha, não é um leite misturado não, não é um leite aguado não, não é um leite com soda cáustica não, é o leite espiritual puro. Meus irmãos, aqui é uma referência clara, a palavra de Deus. E observe que ele vai dizer, para que vocês cresçam para a salvação. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é pura, porque ela nos alimenta, como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer, olha, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para, vamos ler juntos, para a gente não dormir? Toda a escritura Nós já conhecemos esse texto, já decoramos esse texto, mas a pergunta é, nós praticamos o que o texto está dizendo? Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, no sentido de que é Deus quem derramou o conhecimento para que os escritores escrevessem. Eu não preciso ir para um gnosticismo e procurar um conhecimento oculto. Eu não preciso procurar nada. Está revelada a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras. Está revelado aqui. Então é ela, meus irmãos, que é útil para mim e para você, para o nosso crescimento. Ela é útil para o ensino, para aprendermos quem é Jesus, os apóstolos, a história da salvação. Vamos aprender as lições dos cativeiros de Israel. Vamos aprender o livro de Juízes, vamos aprender na lei do Pentateuco, o que é da lei que nos ensina hoje, qual o espírito da lei do Antigo Testamento que me ensina hoje. Vamos aprender sobre o tempo do fim, vamos estudar Tessalonicenses, vamos estudar Daniel, vamos estudar Apocalipse, vamos estudar Ezequiel, vamos aprender sobre a vida. Está tudo aqui, meus irmãos, na palavra de Deus. Então ela é útil para o ensino, mas também ela é útil, meus irmãos, para a repreensão. Você lê e o Espírito Santo coloca o texto contra você. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê ela de diversas formas, e uma delas é contra nós. Ela lhe mostra o seu pecado, ela mostra que você está saindo do eixo, ela lhe corrige e ela instrui para que você viva na justiça, para que o homem, e aqui homem no sentido de humanidade, seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Estamos tendo uma
crise de liderança na igreja brasileira, porque a igreja cresceu, mas as pessoas não estão preparadas para ela. As pessoas não estão aptas para toda boa obra. Boa parte, meus irmãos, das igrejas tem que ficar ainda apagando o fogo interno, quando há muita coisa a ser feita do lado de fora. A Bíblia, meus irmãos, ela é o livro mais vendido. Olha, peguei essa estatística, olha. A Bíblia continua o livro mais vendido no mundo nos últimos 50 anos. Está em inglês aí? Ou não, em inglês era a outra. Mas olha a lista aí. A Bíblia Sagrada, eu trouxe essa estatística alguma vez aqui já. Bíblia Sagrada, 3,9 bilhões de impressões. Citações de Mao Tse Tung, 820 milhões. Harry Potter, tem gente, tem crente, já leu a Bíblia, já leu Harry Potter todinho, mas não leu a Bíblia. É um bruxo espiritual. Porque leu Harry Potter todinho, mas não quer ler a Bíblia. Cresceu, sabe fazer vários tipos de feitiço. Cresceu. Mas, compreende, meus irmãos? O Alquimista, Senhor dos Anéis, Código da Vinci, Crepúsculo e O Vento Levou. Vou assistir o filme. Pense e fique rico. Olha. 1 Timóteo diz, olha, quem quer ficar rico, cai em armadilha. Tu fique de olho não. E o Diário de Anne Frank, um livro maravilhoso. Então, gente, a Bíblia, ele é esse livro, que é o livro mais vendido, mas a pergunta é, ele tem sido realmente para nós o alimento? Olha essa frase aí de Charles Spurgeon, pastor batista, conhecido por todos. Ele diz, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Eu achei massa isso. Né? Então, não quer dizer que você vai agora jogar a sua Bíblia para o cachorro lamber, para quando alguém for lhe visitar, pastor, aqui minha Bíblia, ó, a Bíblia que o cachorro lambeu. Não, não é isso. Você tem que, essa Bíblia que eu tenho aqui, meus irmãos, essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito boa, uma Bíblia NVI, tal, grande, letra grande, ó. Eu já falei aqui, né, de letra grande, né? Porque tem que ser uma Bíblia boa de leitura. Tem crente, tem 20 anos de crente, e a Bíblia dele é aquela dos Gideões, Novo Testamento, sabe? Cara, meu irmão, o senhor não comprou uma Bíblia para você ainda. Já comprou um monte de coisa, não comprou uma Bíblia boa. É aquela Bíblia que você não consegue ler direito, que quando você lê é tão miudinha as letras que elas embaralham. Você estou tendo visão, estou tendo uma revelação. Não é, que é muito pequena a letra. É muito miudinha. Você tem que, meu irmão, que pegar e riscar. Pode riscar, pastor, é o livro da vida. Não, meu irmão. O livro da vida é onde o seu nome está escrito. A Bíblia é a revelação de Deus para a gente. Então, você pode grifar, você pode fazer anotação, não entendi. Você pode dizer, eita glória. Aí você pode criar um sistema, por exemplo, caneta vermelha, eu gosto de fazer isso. Caneta vermelha, advertência. Caneta azul, promessa. Caneta preta, curiosidades. Né? Então, posto isso. Vermelha, azul, preta. Né? Só que a vermelha, lá em casa, sempre some, essa caneta vermelha. É que eu mais gosto de usar, porque tem mais advertência. Mas, aí eu boto outra coisa lá. Mas você vai anotando tal, e risque sua Bíblia, é normal. Isso é bom, tá certo? Circula, bota a referência do lado. É Deus falando com você, meu irmão. É Deus falando com você. Não tem uma revelação especial. Deus se revelou por meio da natureza, por meio de Cristo e por meio da palavra de Deus. E Cristo está aqui na palavra de Deus. Na natureza, Deus se revelou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas eu não posso pegar as estrelas e sair interpretando as estrelas, porque aí eu vou virar astrólogo e vou estar querendo ler a mão dos irmãos na igreja. Eu tenho que ver na Bíblia. Percebe, meus irmãos?
John Stott, meu autor preferido, ele vai dizer, olha, nada é mais importante para a vida cristã do que a meditação diária na palavra de Deus. Nada é mais importante para a vida cristã. Meu irmão, se você quer crescer espiritualmente, não existe mágica. Certa vez eu ouvi um irmão falando que foi para um encontro, naquela época do G12. E aí os dois tinham uns encontros. Lá nos encontros o pessoal tocava coisa de fogueira, fazia um monte de coisa assim esotérica, esquisita. E aí, depois dos 3 dias, ele voltou com o mantra, é tremendo, é tremendo, é tremendo. Eu disse, deve ter um frio retado lá. Mas aí ele chegou, só é tremendo, disse, olha, eu aprendi nesse final de semana mais do que toda na minha vida. Aí das duas, uma. Ou ele não aprendeu nada durante todo esse tempo, e até que enfim conseguiu ler a Bíblia no final de semana, ou aquilo ali é o maior engodo que a gente já viu. Não tem como um final de semana você conseguir aprender tudo e vir, sabe? Não, mas irmão, isso é esoterismo. É você fazer um banho de sal grosso. É fazer sabe? Isso não, e cristianismo não é assim. Cristianismo é um crescimento orgânico e sistemático. Eu vou crescendo cada dia na graça e no conhecimento de Cristo. Cada dia eu vou me aprimorando mais, eu vou aprendendo com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com os meus pecados inclusive, eu vou aprendendo com a palavra de Deus, dia a dia, dia a dia. E se eu cair, você não perde o que você está construindo, porque a palavra do Senhor vai lhe ensinar, e você vai saber disso. Você vai dizer, se eu cair, a palavra do Senhor diz, filhos, não pequeis, mas se pecardes, Deus é fiel e justo para perdoar você de todos os pecados. Se você cresce todos os dias, alguém vem lhe acusar, você fala, epa, não, nenhuma acusação há para os eleitos de Deus. Percebe, queridos? Então, tem que ser esse crescimento espiritual lento, mas constante. No versos anteriores de Pedro, de 1 Pedro 2, ele vai dizer o seguinte, ó, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio de quem? Meu irmão, você foi salvo, eu fui salvo pela graça, mediante a fé. E qual foi o instrumento que Deus usou para que tenhamos a fé? Foi a palavra de Deus. Como é que você sabe que existe Nova Jerusalém? Pela palavra de Deus. Como você sabe de onde veio, quem você é e para onde vai? Pela palavra de Deus. Como você sabe sobre a ressurreição dos mortos? Pela palavra de Deus. Como você sabe que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que na cruz, ali ele expiou, ele pagou, ele completou toda a dívida, e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Como você sabe? Alguém lhe falou? Alguém lhe contou? Não, foi pela palavra de Deus. É aqui, meus irmãos, que detém todo o conhecimento. Nós não temos, meus irmãos, como igreja, a autoridade maior do que a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Se alguém lhe disser o contrário, você diz, olha, mas a palavra me diz isso. Você está me dizendo a Bíblia me diz 2, eu fico com a Bíblia. Mas nós somos preguiçosos, presunçosos. A gente não quer, meus irmãos, meditar na palavra do Senhor. A gente quer muitas vezes ir para um profeta, receber uma profecia. Esse que eu te digo, vai tudo bem, tudo mal. A gente não quer na Bíblia mergulhar, compreender, sabe? Ter, meus irmãos, isso que é a terceira fase. Porque veja, quando eu me livro de toda a maldade, não é que eu vou virar agora uma pessoa perfeita, não. Mas eu me livro no sentido de que eu estou buscando cada dia mais tirar o peso do pecado. Quando eu tiro, é uma sequência aqui, tá? Quando eu me livro de toda a maldade, e eu encontro na palavra de Deus a fonte para o meu crescimento espiritual. Sabe o que vai acontecer, queridos? Isso é maravilhoso. Se você se livrar do seu pecado, buscar ter uma vida de santidade, de despojar-se
de tudo que lhe atrapalha, e você for para a palavra de Deus, como recém-nascido que tem fome e sede de Deus, e você começar a ter uma vida devocional com Deus, começar a ter uma vida de oração e leitura meditativa na palavra de Deus, sabe o que você vai ter? Intimidade com Deus. E aí ninguém lhe ensina a ter intimidade. Intimidade é com você e Deus, é você e Ele. E aí Pedro vai dizer: agora que provaram que o Senhor é bom. Como é que eu vou provar que o Senhor é bom? O Salmo vai dizer: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Não podemos provar ao Senhor se não temos intimidade com Ele. Quando foi a última vez que você teve uma oração respondida? Ah, Senhor, eu pedi ao Senhor que eu queria jantar em casa. Fácil. Mas quando foi a última vez que você, na sua intimidade com Deus, você colocou algo diante do Senhor? Você anotou em algum lugar, ou anotou na memória, no coração, e você conversou com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você tem comunhão com Deus? E você então busca na conversa com Deus, na oração, na palavra, você até questiona Deus, num processo de amadurecimento, de intimidade: Senhor, como? Por que, Senhor? Mas você ouve, e aí você pede, e aí tempos depois, pode ser meses, pode ser anos, pode ser semanas, Deus dá o que você pediu. São experiências com Deus. Quando foi a última vez que teve uma experiência de chorar na presença do Senhor? Algo difícil na sua vida, um sofrimento, uma decepção, e você chora, e você sente Deus consolando você. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso não tem explicação, isso é o Espírito Santo que está dentro de você, em uma sintonia com o Pai, e você sente consolo, você sente orientação. Quando foi a última vez que você precisou tomar uma decisão, e você fala: olha, eu orei, e eu sei que Deus está comigo nisso. Não quer dizer que vai ser fácil, mas eu sei que essa é a vontade do Senhor. Aí você vai. Mas como você consegue isso? Eu não posso dizer, meu irmão, assim não. É a experiência com Deus. Tenha a sua experiência com Deus. Mergulhe no Senhor, se livre de toda a maldade, apegue-se à palavra e prove que você vai ver que o Senhor é bom. Prove e vai ver que Ele é o seu Pai, prove que Ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Prove e você verá que quando Cristo fala que é o Emanuel, que isso não é um mero conceito, não. Que Deus conosco não é um conceito abstrato, não. Prove e você verá que num dia de escuridão Ele está lá. No dia da alegria, Ele também está lá. Prove e você vai ver como Ele se alegra com tudo e está com você em cada fase da sua vida. Prove. Eu não posso provar por você. Eu posso testemunhar, o teu irmão pode testemunhar, mas você precisa provar. E esse provar de Deus começa, meus irmãos, quando a gente nasce de novo. Cristo vai dizer: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, meus irmãos, a gente está nesse processo em que a gente diz: olha, eu nasci de novo, então eu sou do Pai. Ele me tirou das trevas e levou para o seu reino, agora eu sou dele. Agora eu provo que o Senhor é bom em cada fase da minha vida. As coisas são difíceis, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sinto a sua presença, eu sinto o seu guiar na minha vida, eu sinto Jesus me pastoreando.
Isso é uma experiência, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes nós não temos. Sabe por quê? Porque você está no celular, porque você está no computador, porque você está desperdiçando o seu tempo, está matando o seu tempo. Vou matar o tempo, não tem isso, matar o tempo? Você está matando a si mesmo. Porque você não tem tempo mais de ler um capítulo. Para muita gente, ler um capítulo por dia, misericórdia, para tudo. Tem crentes, há muitos e muitos anos de crentes, que nunca tiveram o privilégio de dizer, eu já li a Bíblia toda uma vez, pelo menos, né? Eu já li o Novo Testamento, aqui o Novo Testamento. Meus irmãos, se você não leu o Novo Testamento todo, o irmão precisa levar a sua vida espiritual a sério. Não leu nem o Novo Testamento todo. Não leu aquilo que é a revelação de Jesus, a nova aliança. Tem alguma coisa de errada, meu irmão. Não fique satisfeito com o seu atual estágio espiritual. Paulo vai dizer o seguinte, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora eu vou apertar. Meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, nós precisamos crescer. E precisamos deixar algumas práticas para trás. Práticas que são comuns para idades específicas. Um adolescente não quer ir para a escola. Uma criança não quer ir para a escola. Uma criança, mais ainda. Imagine um adulto acordando e se esperneando, dizendo, mãe, eu não vou não para a faculdade. Pegaria bem? Eu não vou. Vá, filho, faculdade de direito. Pegaria bem um negócio desse? Mas a gente faz isso com relação ao pecado. Homens e mulheres que ainda estão com práticas pecaminosas e estilos que estão totalmente descompassados da sua fase. Sabe aquela história de um homem que não tem mais tempo para nada, porque ele só está no celular jogando o joguinho? Mas cara, tem 50 anos. Deixa eu passar de fase. Tem uma coisa de errada aí. Não é que é errado jogar, não. Mas tem uma coisa errada. Você está viciado em jogo de celular, com 50 anos de idade. Queridão, deixa essa fase de menino, isso aí era para quando você era adolescente. Sabe? Não dá, não cola, não é para ser assim, a gente tem que pular a fase mesmo. A gente tem que passar a fase do jogo mesmo. Homens, há uma crise de masculinidade no nosso mundo, no mundo gospel. Os homens não sabem mais sofrer. A Bíblia fala que o homem tem que morrer pela mulher, né? Cara, eu morro. Cadê Dário? Está aqui não. Dário fala que por mulher, ele fala, por mulher eu mato ou morro. Ou eu corro para o mato, ou eu corro pelo morro. Brincadeiras à parte, mas a gente fala muito fácil. Eu morro pela minha mulher, mas meus irmãos, é fácil morrer pela mulher. O difícil é você negar os seus desejos em favor da sua esposa. O difícil é você caminhar a segunda milha em favor da sua esposa. O difícil é você ter que, mesmo estando certo, mas para promover a paz, para promover a harmonia, não querer colocar a sua vontade para a sua esposa. Dizer que morre é fácil, mas morrer é o ápice do negar a si mesmo. Morrer é o ápice. Quando a gente nega a nós mesmos no todo. Há uma crise de masculinidade. Há uma crise também de feminilidade. As mulheres cristãs, com a idade 30, 40 anos, agindo como adolescentes de 15. Instáveis, inquietas. Não dá, tem que passar a fase. Idosos,
achando que são garotões. Não dá, tem que passar a fase, meus irmãos. Sabe? E aí Paulo vai dizer, olha, isso é coisa de menino, de adolescente, então a gente tem que começar a raciocinar de acordo com a nossa idade. Isso demonstra maturidade. A maturidade cristã, a maturidade espiritual, ela resultará também a maturidade pessoal, social. Certo? Homens trabalhando, às vezes com 40 anos, na terceira idade, dos 40 a 50, né? Trabalhando, e aí, sabe? Ah, não, o chefe magoou. Como o chefe magoou? O chefe magoou. Eu fui lá, ele me deu um calão, mas eu quero largar o trabalho. Cara, rapaz, está nessa fase ainda não aprendeu a engolir sapo não, foi tantos anos, na vida você não sabe engolir um sapinho de vez em quando. Não sabe mais ouvir um não, fica já, sabe, todo cabisbaixo, porque alguém não deu atenção, deu um bom dia, que a pessoa não respondeu. Precisamos largar, meus irmãos, aquelas coisas que nós estamos vivendo nesta fase, e que não são desta fase, é de uma fase anterior. Adolescente se comportando como criança, jovens se comportando como adolescentes, adultos se comportando como jovens e aí por diante. Eu vi alguém dizendo que os adolescentes hoje em dia estão adentrando até adolescente de 25 anos. Cadê fulano? É adolescente de 25 anos. 25 anos adolescente? Na época aí, irmão Daniel, irmão Geraldo, 25 anos, já era casado, pai de família. Né? Isso, meus irmãos, não é bom. Isso é uma questão que a gente precisa, né, entender. Olha, eu quando era menino falava desse jeito, mas agora eu amadureci. O autor dos Hebreus vai dizer, olha, queridãos, a esta altura, lembra que eu falei que ia pegar pesado? A esta altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Sabe aquela história de cara casado, 40 anos, sai de casa, vai para a casa da mãe. Cara, isso não faz o menor sentido. Não, a gente vai passar uma noite só. Eu fui para a casa de mamãe, vou dar um tempo de uma noite. Cara, isso é adolescente, não sabe resolver os problemas conjugais como adulto. Alguns casamentos estão se desfazendo porque estão agindo como se fossem colegiais, namoricos de adolescente de 16 anos no colégio, que namora e desnamora. Não é nem vantajoso conhecer a família de adolescente namorando, porque não vai dar errado, a chance de dar errado é muito alta. Aí o casal muitas vezes age como se fossem adolescentes, e aí levam isso para a vida espiritual. Paulo diz, rapaz, Paulo não, autor de Hebreus, rapaz, olha, vocês já eram para ser professores, eu tenho que ensinar agora a você barbado, que casamento é do Senhor, que Deus odeia o divórcio, pelo amor de Deus, eu tenho que estar ensinando a vocês o básico. Vocês deveriam estar me ajudando nos ministérios da igreja, na evangelização, no discipulado, na expansão. Agora está causando problemas de meninice, e brigas, e corriqueiros. Não, vamos avançar. A esta altura, já era para ser mais. E aí Efésios vai dizer, capítulo 4, então não seremos mais imaturos como crianças,
criança, as crianças foram para lá, né? Porque a criança faz parte do que é a vida dela. A gente não pode ser muito rigoroso com ela. É criança, está aprendendo ainda. Mas Paulo vai dizer, olha, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, o modelo, o líder da igreja. Esse é o nosso alvo, meus irmãos, mais parecido com Cristo. Para isso é preciso crescimento espiritual. E não se cresce por meio de uma oração. Pastor, faça aqui uma oração fervorosa, daquela que chuta a tampa da chaleira. Obrigado. Não dá. Cristo não fez com os apóstolos. O que ele podia fazer? Vem cá, apóstolo. Eu vou fazer uma oração daquela fervorosa. Vocês vão ter todo o conhecimento do mundo. Não, tiveram que aprender na caminhada. Um dia após o outro, aprendendo. E ainda aprendendo. Ainda, mesmo depois de Cristo, continuar a aprender. Então, meus irmãos, o nosso alvo é ser parecido com Cristo. E nenhum estágio deve nos fazer feliz enquanto não estivermos mais parecidos com Jesus. Em todos os aspectos da nossa vida. E essa maturidade espiritual, ela, meu irmão, só vai nos levar a benefícios. Seremos pessoas melhores com as pessoas, perdoaremos mais, teremos mais paciência, compreenderemos mais o outro, andaremos mais com as pessoas gostarão de conversar conosco, as pessoas gostarão de estar conosco em alguns momentos, nós estaremos bem conosco mesmo também, porque perceberemos que a gente está crescendo. É igual quem entra na academia, né, Gabriel? Você entra e aí você vê o crescimento. Às vezes é imperceptível. Às vezes o crescimento é dos órgãos internos. Né? No sentido de saúde, né? Você está bem, tal, aquela coisa. Mas você fica feliz. Você fala, rapaz, olha, eu antes, né, corria, caminhava só 1 quilômetro. Hoje já caminho 10. Você fica feliz. De bicicleta, andava 10 quilômetros. Hoje já ando 50. Que bom. E na vida espiritual? Como é que você está? Não negligenciemos, meus irmãos, o nosso crescimento espiritual. Porque Deus nos chamou para uma vida santa. E Ele disse, sede santo, porque eu sou santo.